Daqui a pouco, em Brasília, o governo federal dá mais um passo naquela prometida reforma ministerial para dar uma ajeitadinha na casa, na panela. Gleisi Hoffmann toma posse na Secretaria de Relações Institucionais e Alexandre Padilha assume o Ministério da Saúde. Vamos direto a Brasília e vamos acompanhar ao vivo a cerimônia desta posse da Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais e do Alexandre Padilha no Ministério da Saúde. Vamos lá. Neste instante, fará uso da palavra a ministra Nízia Trindade. Boa tarde. Cumprimento o presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também a nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. Em nome dessas autoridades, cumprimentam também a todos os parlamentares, a todos os ministros e ministras de Estado, meus colegas, amigos aqui presentes. Quero cumprimentar também a presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernanda Magano, agradecendo a presença de cada um de vocês. Não poderia também deixar, nesse momento, de cumprimentar o ex-presidente José Sarney. É muito importante tê-lo nesse evento. E vejo que tem uma fila de ex-ministros da Saúde. Eu pediria que vocês se levantassem, por favor, mostrando no caso da saúde. Eu gostaria de mencionar o nome de cada um, mas em função do tempo não farei isso. Quero, de uma maneira especial, finalizar esses cumprimentos, cumprimentando ao ministro Padilha, Alexandre Padilha, que neste momento, daqui a pouco, tomará posse como ministro da Saúde, me sucedendo nessa função. Ele que já foi ministro da Saúde durante a presidência da presidenta Dilma Rousseff, desejando sucesso à sua gestão, ministro Padilha, e também a ministra Gleisi Hoffmann, que até há pouco liderava a presidência do PT. Foi lindo ver a comemoração dos 45 anos e quero também lhe
desejar não só sucesso, mas agradecer de uma maneira especial também por seus posicionamentos muito importantes ao longo dessa presidência. Bom, a minha situação é diferente dos dois ministros. Um ministro permanecerá em outra função, o ministro Padilha. A ministra Gleisi acaba de concluir esse período na presidência do Partido dos Trabalhadores e assumirá a Secretaria de Relações Institucionais. Portanto, o presidente Lula, todos os presentes, a minha fala ela é uma fala de despedida dessa posição. Para evitar me perder e falar aquilo que eu considero importante nesse momento, eu preparei um texto e vou procurar lê-lo dentro de um tempo não muito longo. Antes disso, eu não poderia deixar de falar da importância de ver esse salão com tantas pessoas, além das autoridades mencionadas, servidores de todos os ministérios, movimentos sociais, deputadas e deputados, senadores e senadoras. É de fato um momento especial da República, porque é uma posse muito importante em dois ministérios fundamentais para as relações interfederativas, porque a saúde também o é, e para o avanço do projeto liderado pelo presidente Lula. Então, eu fiquei muito em dúvida de como organizar minha fala, mas não poderia deixar de fazê-lo, em respeito à posição que exerci até o dia de hoje e também do meu compromisso com a nossa sociedade e com o projeto liderado pelo presidente Lula. Então, eu busquei, como seria inevitável, após 2 anos de trabalho tão intenso, que na verdade se sucederam a 6 anos de trabalho intenso em prol da saúde do nosso país e da defesa da democracia, de organizar as ideias, e me ocorreu um texto que eu escrevi e não publiquei para dar início a essa saudação e a essa fala. E é o que eu farei agora. Em agosto de 2019, Rosisca Darcy de Oliveira, uma querida amiga, referência do feminismo brasileiro, me convidou a proferir conferência na Academia Brasileira de Letras com o tema "O que falta ao Brasil?". Respondi à pergunta propondo uma inversão. Precisávamos, na verdade, pensar no Brasil que falta para a grande maioria da nossa sociedade. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo, mas somos um dos países mais desiguais, onde 1% mais rico da população concentra 28% da renda total. A desigualdade se concretiza no acesso a serviços, a exemplo da espera para consultas e exames num SUS que precisa ser fortalecido. Também nas condições de alimentação, tema prioritário do governo do presidente Lula, como vimos no G20, como se coloca para o nosso país. No impacto das crises ambientais que afetam de forma diferente a população e todo o reflexo na saúde. Em suma, pobreza e desigualdade fazem mal à saúde e a superação desse quadro requer efetivas políticas públicas. Por acreditar na urgência dessa tarefa e após presidir a Fiocruz e ter me colocado na linha de frente na proteção da sociedade brasileira durante a pandemia de Covid-19, aceitei com entusiasmo o convite do presidente Lula para integrar a equipe deste seu mandato. As tarefas de reconstrução do SUS e desenvolver políticas inclusivas são inadiáveis. Trata-se de um projeto para o Brasil, seu presente e seu futuro. Um país desafiado por crises ambientais, conflitos armados no plano mundial e ameaças à democracia. O mundo olha para o Brasil em busca de soluções e a saúde faz parte dessas respostas, como ficou evidente nas resoluções do G20. Presidente Lula,
Como é de seu conhecimento, encontrei o Ministério da Saúde desmontado e desacreditado. Ele perdera sua autoridade de coordenar o SUS após a terrível experiência das 700 mil mortes por Covid-19 no governo passado. Durante nosso trabalho de reconstrução, encontramos mais de 4.500 unidades básicas de saúde instaladas que aguardavam o credenciamento havia 4 anos, mais de 4.000 obras paralisadas, inúmeros leitos de UTI não cadastrados, a rede de atenção psicossocial diante de uma saúde mental tão fragilizada também desmontada, o farmácia popular com risco de paralisação, a crise por desassistência do povo Yanomami, entre tantas outras situações alarmantes. Enfrentamos esse grave quadro contando com a ampliação dos recursos financeiros para o Ministério da Saúde após a chamada Emenda Constitucional da Transição. Não apenas o piso constitucional da saúde foi restabelecido, como houve aumento significativo dos recursos federais alocados. A tarefa de reconstrução envolveu avanços na retomada e ampliação de programas de grande impacto social, como mais médicos, que dobrou o número de profissionais, o farmácia popular, agora com 100% da lista de 41 medicamentos e fraldas geriátricas de graça, a estratégia da saúde da família fortalecida, o SAMU com a frota renovada e em breve em todo o país. Saúde mental, saúde indígena e Brasil sorridente devidamente valorizados. Merecem destaque, a meu ver, as inovações do Complexo Econômico Industrial da Saúde, a missão 2 da Nova Indústria Brasil, ministro Alckmin, que impulsionam os serviços prestados à população ao mesmo tempo e que são cruciais para a autonomia do país nas áreas de produção de vacinas, medicamentos, equipamentos e de soluções de tecnologias de informação, integração de dados e telesaúde. É preciso destacar a recuperação da cobertura vacinal após os anos de negacionismo. O Brasil saiu da vergonhosa lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Em 2021, ocupava o 7º lugar. Nesse período, também foi possível recuperar o certificado de país livre do sarampo, perdido em 2019. Ou seja, são nossas crianças, é nossa sociedade protegida de vacinas, de doenças evitáveis, preveníveis com a vacinação. E essa luta precisa continuar. Gostaria de destacar também o retorno à normalidade da Comissão Intergestores Tripartite, que reúne representantes do governo federal, de estados e municípios. Retomamos a prática das decisões com base em consensos, a cooperação e a corresponsabilização como método e como resultado. Da mesma forma, vimos de perto a situação dos municípios brasileiros e atuamos para, de forma colaborativa, atender às suas necessidades de saúde. Em 2024, enfrentamos a maior epidemia de dengue da história. A dengue tornou-se um problema de saúde global, dado o aumento da temperatura, como sabemos, decorrente da mudança climática. Em um país onde convivemos com epidemias dessa doença há 40 anos, lidamos com um cenário diferente. Mas sabemos que as respostas não cabem apenas ao setor saúde, demandando-se ações de saneamento, ambientais, de mobilização de prefeituras e da sociedade.
e também a utilização em escala nacional de tecnologias cientificamente comprovadas e ambientalmente sustentáveis, como vínhamos fazendo até então. O Ministério da Saúde não se furtou a realizar nenhuma ação em apoio a estados e municípios. Na última terça-feira, dia 25, assinei ao lado do presidente Lula a portaria que estabelece parceria entre o governo federal e o Instituto Butantan para a primeira vacina 100% nacional destinada à proteção frente à dengue. Desafios históricos em quase 40 anos de criação do SUS foram enfrentados em ações efetivas em benefício da nossa população, a exemplo do Programa de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro. Em todas as ações, os princípios da universalidade e integralidade do SUS estiveram presentes, e o de equidade, com a busca da reparação de injustiças históricas no nosso país, o que me levou a intensificar ações de saúde dirigidas a grupos sociais em situação de vulnerabilidade, povos indígenas, população negra, populações quilombolas e ribeirinhas, grupos com demandas específicas como a população LGBTQIA+, mulheres, vítimas que somos também de injustiças históricas, pessoas com deficiências, população dos territórios de favelas e periferias, ao lado do combate intenso ao racismo estrutural, infelizmente, ainda presente na nossa sociedade. Presidente Lula, obrigada por toda a sua atuação como líder do nosso país. E meu muito obrigada pela oportunidade de realizar um trabalho em que acredito. Reconstruímos no Ministério da Saúde, falo no plural, porque foi um trabalho de equipe, ao lado também de todo o Ministério. Já ouvi bastante, né? Vamos agora debater um pouquinho, tá certo? A ministra que está saindo fazendo um relatório. Mas se fosse tão bom assim, não tinha saído, né? Então, parte primeiro dessa premissa. O óbvio precisa ser dito. Muito bem, o óbvio às vezes precisa ser dito. Mas, meu querido Diogo da Luz, essa reforma ministerial agora, no meio do mandato, é uma coisa normal. Eu lembro, o FHC não gostava muito de trocar de ministro, mas parece que nesse governo a composição ela segue mais uma linha de conveniência política. Então, parece que tiveram que dar uma mexida aqui. Como você vê Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais? Vamos dizer o seguinte, para usar um termo mais leve, ela é um pouco assertiva em excesso, não? Para esse tipo de função. E o caso do Padilha, que é médico. Qual a sua avaliação? Era totalmente previsível. O Lula avisou que ia fazer essa reforma antes das eleições, dizendo, em função do resultado das eleições, nós vamos fazer uma recomposição de ministério. Só que essa recomposição está sendo completamente diferente daquilo que foi resultado das eleições. O PT saiu enfraquecido das eleições e os partidos de centro e de direita saíram mais fortes. E ele foi tentar buscar essas pessoas mais ao centro, especialmente no Congresso, para poder ter ministros bastante ligados aos deputados e senadores e com isso ter os votos. E o que aconteceu? Os convites não vingaram. Ele chamou diversos deles, inclusive o Pacheco, que está mais alinhado com o governo, que no final parece que está mostrando como eu imaginava. Pacheco quer mesmo pensar no cargo no STF em 2029, quando haverá uma troca no próximo governo, possivelmente do Lula ou de quem o suceder. Então o que eu vejo é que sobrou ao Lula pegar as pessoas mais próximas, as pessoas do PT. Ele, inclusive, mudou o discurso. Não sei se isso vai ser bom para a campanha. Sexta-feira, ele esteve num acampamento do MST, dizendo claramente
e com muita firmeza. Eu me lembro muito bem de quem foram as pessoas que fizeram vigília em Curitiba naqueles 500 e poucos dias. E vou governar com essas pessoas. E a Gleisi é uma delas, sem dúvida alguma, das que mais esteve lá. Então, me parece que o Lula está se fechando naqueles que eram mais próximos dele, que pode dar mais confiabilidade para o seu governo, para ele no seu governo, mas provavelmente muito menos facilidade de conversar com a população. Agora, Ellen Brown, vamos lá. A presença da ex-presidente do PT na Secretaria de Relações Institucionais. Me dá a impressão que o presidente quis fazer um gesto, não vou dizer uma média, um gesto com relação ao seu partido, porque ele já está vendo que relação institucional é pagar a emenda parlamentar. Não adianta botar um cara bom de papo, bom de café e tal, porque não adianta. Aquele negócio... O governador Alckmin, quando governador, fazia muito bem isso. Um abraço, um café, conta uma história, uma piada. Isso no Congresso Nacional não resolve. Então, talvez seja apenas um gesto e o Lula vai continuar nessa linha de, não vou dizer cooptação, de coordenação, do Congresso Nacional. E a ida do Padilha, porque a Anísia Trindade realmente era um nome, parece, técnico, que não apresentou resultados. Essa é uma visão que muita gente está me passando. Eu queria ver a sua como jornalista, qual a sua avaliação? Olha, o que eu tenho conseguido apurar, Capês, em relação a isso, é que esse governo do PT, ele desde o início houve ali uma disputa entre alas, né? Alas que queriam um governo mais técnico, um Lula que fosse mais renovado, e havia nomes novos da coalizão que se elegeu, se dizendo ali uma coalizão, inclusive uma grande coalizão pró-democracia e não só do PT. E havia essa ala do pessoal que levou cafezinho na prisão, como disse aqui o Diogo, né? Do pessoal que levou bolinho na prisão, dos amigos leais do PT, que claramente hoje a gente consegue ver foi a ala que saiu vitoriosa desde o princípio. Uma ala muito mais ligada a um PT raiz, né? Ao PT que realmente tem ali a sua essência. O que Lula entendeu é que a articulação, ou pelo menos parece estar entendendo um pouco, é que a articulação não é mais como... Antigamente você trocava, por exemplo, apoio por ministérios. Hoje ministério é troco. Ninguém vai se comprometer em março de 2025 com um casamento que vai acontecer em outubro de 2026. Entende que muita coisa pode rolar nesse noivado aí, esse casamento pode acabar. Então, como o ministério virou uma espécie de troco, e esse governo é um governo dos meus aliados, Lula parece dobrar a aposta nisso mesmo. Manda um recado para o mercado claro de que Gleisi, na articulação, por exemplo, é um governo que vai defender mais gastança, né? Manda um recado claro para os seus, porque a Gleisi não é uma pessoa conciliadora, ela tem um outro jeito, ela incomoda o Rui Costa, ela incomoda o Haddad. Dentro do próprio PT, ela cria ali certos ruídos, mas é leal. É isso aí, ainda temos 2 debatedores na mesa para falar sobre o tema. Reforma ministerial Henrique Kriegner. Olha que quanta gente reunida, quanta festa, hein? Dá a impressão que está indo tudo bem, né? Festa para eles, né, Capês? Para o Brasil não tem festa alguma. Na verdade, a gente está sofrendo bastante os impactos aí desse desgoverno. A ausência de liderança do próprio presidente Lula, ela é evidente, especialmente no relacionamento dele com os ministros. A gente está discutindo aqui o papel da Gleisi, né, da Gleisi Hoffmann agora como ministra, e é muito estranho colocar uma figura tão extremista como ministra e à frente aí dessa pasta responsável pelas relações institucionais. E ainda dizer, ter a ousadia de dizer que ela tem uma boa entrada com todos os partidos no Congresso. Não tem e a história está aí para comprovar isso. Mas a gente volta isso para o modelo de liderança do presidente Lula. Saiu agora, nos últimos dias, a informação de que a ministra dos Direitos Humanos, né, Macaé Evaristo, eu confundo o nome com o sobrenome. Macaé Evaristo, até hoje, desde setembro do ano passado, Capês, não teve uma sequer reunião com o presidente Lula. Da mesma maneira, o Silvio Almeida também não tinha tido.